Olá, boa noite a todos. Obrigado pela presença para mais uma sessão de Alumni Night, como a gente chama, onde você pode ouvir falar nossos ex-alunos da Louvagon. Essa Alumni Night é sobre Data Science. Alguém fez Data Analyst aqui ou não? Não, ainda não. Eu fiz. Então temos também, na verdade, não é só Data Science, é Data, mas tem Data Science e Data Analytics. Então, ótimo, Gabriel, você vai poder explicar esse novo formato. Eu acho que isso é a primeira leve de alumni, porque o curso a primeira sessão foi no último trimestre. Então, você está inaugurando essa explicação. Bom, obrigado a todos, quem nos escuta, quem participa aqui. O formato vai ser bem bate-papo tranquilo, eu espero não demorar mais de 45, 50 minutos, até porque tem jogo hoje à noite, já me falaram, então não quero ninguém perdendo jogo. Rapidinho, só para introduzir, se cada um dos nossos ex-alunos, 5 ex-alunos aqui presentes, podem se apresentar em 2 minutos, só explicando o que fazia, como encontrou o Louvagon e o que faz hoje. Aniele, você quer começar? Beleza, posso? Tá certo. Vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer estar aqui. Sou a Aniele, fiz o Batch de Data Science 793 há 1 ano e meio, mais ou menos. Eu era engenheira eletrônica antes, continuo sendo, mas trabalhava na área de engenharia eletrônica. Tinha projetos relacionados à energia. E no comecinho da pandemia, nessa transição aí, da saída da pandemia, na verdade, comecei a pensar em meio que migrar para essa área de dados. Foi uma coisa meio que realmente um tiro no escuro, porque eu não conhecia o Louvagon, tinha uma amiga que havia feito há muito tempo atrás o de web, que é diferente, não se enquadra no de data, é bem diferente, mas já havia, pela experiência dela, ouvi falar sobre a estrutura, sobre a forma como é feito o ensino do Louvagon, e tentei, né? Me arrisquei, realmente sem saber muito o que seria aí o resultado disso. Deu super certo. Hoje eu sou analista de dados na Ford e também trabalho dando aula no Louvagon de vez em quando. Já tinha essa experiência como professor e me senti super à vontade para continuar exercendo isso dentro do Louvagon. Foi muito especial e continuo fazendo isso porque é uma forma de continuar esse legado. Como eu disse, é um prazer estar aqui, espero que vocês tenham muitas perguntas, vai ser uma honra responder as que eu puder. Obrigado, Daniel. Então, consegui vencer a ferramenta e convidar a Justina. Na verdade, tinha que lançar o evento para poder te convidar, Justina. Então, a gente tem uma 6ª ex-aluna que acabou de entrar, então eu vou te passar, se está pronto para falar, Justina, é só rapidinho te apresentar o que você fazia antes da Louvagon e o que você faz hoje. Depois a gente vai rodar perguntas e ver quem está interessado em pegar cada pergunta, mas primeiro eu queria apresentar os 6 ex-alunos. Tá bom. Boa noite, pessoal. Prazer. Então, me chamo Justine. Eu tenho 25 anos, eu sou francesa, mas meus pais vieram para o Brasil quando eu era nova, então eu acabei crescendo entre os dois. Eu me formei de uma escola de negócios chamada ESCP, então eu era muito mais nessa direção de negócios, né? Eu não tinha nenhuma pretensão de trabalhar com dados ou tecnologia. E aí, durante a pandemia, eu me formei, na verdade, no meio da pandemia, então o mercado estava travado, ninguém estava contratando, ainda menos recentes formados com pouca experiência. E aí, nesse período, eu recebi um dos melhores conselhos que eu recebi da minha curta carreira, que era que o mercado está diferente hoje, né? Todo mundo espera até uma posição que não é necessariamente técnica, para um cargo estratégico que saiba mexer com dados, que saiba fazer análises minimamente. E foi aí que eu comecei a olhar um pouco as opções. Falei com bastante gente que tinha ido para a Louvagon, alguns que tinham feito, outros que tinham contratado gente que tinha feito. E no final eu resolvi, né, me arriscar, que foi um desafio, porque eu não tinha esse background técnico que a maioria das pessoas tinham. E foi muito bom. Depois eu resolvi ficar, né, no Brasil, que foi aqui que eu fiz o Louvagon. Eu recebi uma oferta para uma empresa de tecnologia, né, de Green Tech, que chama Musa. Eu entrei na parte de estratégico, mas eles gostaram muito dessa ambivalência de poder também trabalhar com os dados. E hoje eu estou na parte de estratégia de crescimento, crescimento comercial, parcerias, e eu uso diariamente esse combo de conhecimentos, tanto de negócio e de análise de dados.
Ótimo. A Justine participou da primeira turma no Brasil, então ela realmente arriscou mesmo, porque a gente estava ainda acertando as pontas. Luiz Felipe, você quer apresentar um pouco? Você trabalha com gaming, você vai fazer todo mundo sonhar. Sim, sim. Vou contar um pouquinho da minha história, né? Antes do bootcamp, eu era supervisor de compliance de engenharia, né? Então, assim, totalmente diferente. Eu tinha feito uma carreira, já tinha alguns anos de formado, me formei em 2017. Meu bootcamp iniciou ali em novembro de 21, então já tinha alguns anos, já estava trabalhando na área há um bom tempo, já tinha passado por algumas posições de liderança industrial e tudo mais. Só que eu comecei a ver que quanto mais eu crescia nessa área industrial, menos técnico e mais político eu tinha que ficar, né? E aí isso começou a mexer ali com aquele meu desejo de, mas eu gosto de discutir um tema técnico, eu gosto de aprofundar e eu acho que as pessoas valorizem isso. Então, eu quero estar num local onde pessoas crescem por saberem de temáticas técnicas e não porque são somente políticas e gestoras, né? Então, nesse momento, eu entrei no Bootcamp, foi também ali no final de 2021, a gente também estava falando da pandemia, então foi também, acho que uma das primeiras turmas online, foi o 769, o meu batch, e aí, desde então, eu dei uma virada total de carreira. Eu iniciei, ali, logo após o Bootcamp, eu entrei numa área de consultoria, trabalhando dentro da TIM, como cientista de dados sênior. Depois disso, eu trabalhei como cientista de dados sênior e tech lead, posteriormente, na Radix, para um cliente dos Estados Unidos. E agora eu trabalho como Data Analyst Senior para 505 Games, que é uma empresa de jogos de videogame. Então, quem gosta de videogame talvez conheça Death Stranding, Terraria, Stardew Valley, tem um monte de jogos que a gente tem para o time da Califórnia. E também, aí, durante toda essa trajetória, igual a Anne, eu também fui professor do Levagon. Acho que foi a primeira porta que se abriu para mim, imediatamente após o bootcamp, eu virei TA e professor, e aí me deu um lastro e uma confiança ali um pouco maior para talvez me aplicar para coisas sênior e falar, não, mas eu tenho tanto background bacana de outras coisas, eu acho que eu consigo usar isso também, eu não preciso voltar a ser júnior, já tenho alguns anos na mochila, e aí foi isso. E aí, essa é a minha trajetória antes e pós-bootcamp. Legal. E você trabalha remoto hoje, é isso? Trabalho remoto para a Califórnia. Para a Califórnia. Legal. Talvez tenha perguntas sobre esse assunto. Victor, você quer se apresentar para nós? Posso sim. Eu fiz o bootcamp um pouquinho depois do pessoal, a Aniele, inclusive, foi minha professora, né? Mas então, eu me formei, assim como a Justine, em administração, em business, no meio da pandemia. Eu já trabalhava com consultoria de dados, trabalhava numa empresa que vendia inteligência de mercado. E eu estava seguindo já essa carreira já há alguns anos, me dedicando, tinha mudado para São Paulo, trabalhando com inteligência de mercado e com estratégia, né, planejamento estratégico. Mas chegou um momento em que eu não me via seguindo esse lugar, não me via seguindo esse caminho, não gostava desse lado corporativo, bruto, corporativo o dia inteiro, apresentação de diretoria, não estava funcionando para mim. Eu comecei a pensar, tá, então o que eu vou fazer? Né? Considerei brevemente fazer desenvolvimento web, cheguei a estudar alguma coisa, então aprendi a programar, e nesse de aprender a programar, eu me voltei de volta para dados e resolvi fazer um bootcamp de Data Science no final de 2022. Eu fui do batch 1011, 1011. Passei os próximos meses fazendo projetos pessoais, né? Então aquela brincadeira de sempre, então projeto aqui, projeto ali, sempre focado realmente em inteligência artificial, então eu dei sorte de pegar esse boom, mas é uma coisa que eu realmente gostei do bootcamp, foi a coisa que mais me pegou. E eventualmente consegui trabalhar um trabalho como engenheiro de prompt numa empresa do setor financeiro, uma fintech. Trabalho remoto e hoje em dia programo, lido com dados, lido com modelo o dia inteiro, que para mim é ótimo. Legal. É engraçado esse título Prompt Engineer, porque nem sei se existia um ano atrás. Não existia um ano atrás e o que exatamente muda o tempo todo. Né? Então, uma semana eu programo a aplicação back-end, então uma coisa mais web development, a outra eu estou retreinando um LLM. Sabe?
Então é legal, porque muda muito. provavelmente vai ter perguntas sobre AI, então eu vou direcionar para você. Gabriel, você quer se apresentar? Você, lembrando que Sim, você claro. fez o Data Analytics e você acabou de se formar, então Sim, me formei faz um mês. exatamente, você é novinho. Boa noite a todos. Sou Gabriel Bera, tenho 27 anos. Faz um mês que eu fiz o bootcamp de Data Analytics. Inclusive o Vitor e a Aniele foram dois dos meus professores. E logo após o curso, eu já consegui um emprego como Data Analista Júnior numa empresa de São Paulo que chama Exato Digital, que faz checagem de background. E eu iniciei o trabalho para eles agora na segunda-feira. Antes do bootcamp, eu estudava na USP, eu fazia economia e contabilidade, só que eu acabei deixando a faculdade para fazer o bootcamp, por recomendação de um primo meu. Você trancou. Isso, eu tranquei a matrícula. E essa mudança para data era também uma coisa que você pensou, porque economia e contabilidade, bom, tem um pouco a ver com dados, mas não é exatamente igual. Sim. Eu achei que seria melhor já iniciar uma carreira. Eu já estava na faculdade fazia um tempo, eu queria começar a trabalhar logo. Então, essa mudança foi muito bem-vinda na minha vida. Legal. E o emprego tá legal, porque você começou segunda. A pessoa tá te tratando bem. Sim, sim. Ótimo. Bom, e concluindo nosso tour aí de todo mundo com João Augusto. Boa noite, pessoal. Muito prazer. Eu fiz o batch 1166 de Data Science. Agora o Luiz e a Aniele foram meus professores, o Vitor também, se não me engano. Mas o Vitor eu não lembro muito bem. Mas de qualquer forma, foi maravilhoso. Meu background é de economia, fiz graduação em economia, fiz mestrado em economia aplicada. E eu queria fazer o bootcamp mais para pegar essa vivência, né? Esse aspecto prático. Na faculdade a gente fica focado demais na teoria, nas hipóteses do modelo, em interpretar o coeficiente, né, que acho que é a grande diferença da economia para machine learning, é essa questão da gente roda um modelo na economia para interpretar, né, para ver como que é a causalidade, e em ciência de dados, em machine learning, você treina um modelo para fazer previsões, né, então o que importa é a acurácia do modelo, você não está nem aí para os coeficientes, na maior parte do tempo. Mas, enfim, o bootcamp foi muito importante para mim. Inclusive, essa semana eu vou começar a liderar um projeto de Natural Language Processing no trabalho. E vamos que vamos. Da hora, legal. Talvez uma pergunta para quem vem desse universo de educação tradicional. Penso até em você, Aniel, que você já tinha dado aula. Uma pergunta sobre o que vocês acharam da metodologia Luvagon, o que surpreendeu, ou talvez não surpreendeu, mas a gente costuma ouvir que é diferente, mas saber se vocês podem explicar em que sentido. Estou falando com o Aniel, mas talvez outra pessoa quer pegar essa pergunta para ele. Posso começar aí, qualquer coisa alguém completa. É bem interessante e essa comparação, inclusive eu estava conversando sobre isso com alguns professores da universidade recentemente. Teve até um que veio me perguntar: Aniele, você acha realmente que isso funciona? Essa coisa de 80-20? Não acho que isso funcione. Não acredito nesse tipo de educação. Explica 80-20 para quem está nos ouvindo. Certo. O método do Luvagon, né, é baseado nessa distribuição 80-20. Você passa 20% do tempo com os professores realmente ensinando, dando a aula teórica, conversando com você, e 80% do tempo você vai tentar sozinho. Você vai ter os exercícios, você vai ter uma espécie de guia para você seguir, claro, com contínua ajuda dos professores, mas você vai colocar a mão na massa. Esse é um dos maiores princípios do Luvagon e foi a maior diferença que eu senti comparando o ensino tradicional e o Luvagon. Porque, como eu já vinha, como o Mathieu falou, como eu já vinha do ensino tradicional e já havia participado já havia tido a oportunidade de ensinar antes, revolucionou a forma como eu pensava em educação, realmente. Eu nunca tinha tido essa oportunidade antes do Luvagon, de colocar a mão na massa durante a aula, ter um professor ali o dia inteiro com você, lhe ajudando só nos pontos que você não havia conseguido até o momento,
e usar isso para crescer. É até uma das coisas que nós, dentro do Levagon, discutimos. Por que dá tanto certo, né? Por que as pessoas realmente aprendem depois de algumas semanas? Como é que o método, o processo, consegue ser eficaz? Porque é uma coisa que no começo você está ali, não sei, tá complicado, não sei se eu vou conseguir responder esses exercícios, a aula eu entendi, mas é muito complexo, como é que eu vou aplicar uma coisa tão complexa já agora, se eu só tive 1h30 de aula? Mas já em seguida você consegue trabalhar isso, e é o carro-chefe, eu acho, realmente. Não é normal, não é comum, não é o que a gente vê nas universidades, normalmente. Os meninos podem conversar sobre isso, mas eu não vi isso na minha universidade em nenhum momento. É uma universidade tradicional aqui. Então, essa maneira de focar no problema com uma visão diferente, eu acho que é o que faz com que a gente tenha bons resultados. É por isso que a gente consegue realmente ter sucesso realizando e resolvendo problemas. Sendo capaz, como o João estava falando aí, de pegar um projeto de NLP e depois de algum tempo do bootcamp fazer dar certo. Porque você aprende o começo, o meio e o fim. Você consegue cobrir tudo e você consegue realmente. Eu sei como realizar. Eu não só escutei falar disso, eu sei como fazer. Então, eu acho que isso é bem interessante. Sim, obrigado. E é verdade que a gente é realmente mão na massa, a gente ensina habilidade. Você não sai da Levagon com conhecimento teórico para poder brilhar em jantar. Até que você consegue brilhar, mas o objetivo da Levagon é te fazer entender. Por isso que a gente até ensina coisa concreta. A gente não fala, por exemplo, muito em inteligência artificial, porque é um negócio meio growl aí, mas é longe demais de o que é uma inteligência artificial. A gente ensina coisa concreta, tipo um modelo de machine learning, aí sim. Então, obrigado pelo... O Luiz Felipe, estou vendo você fazendo eu tenho com a cabeça, quer acrescentar alguma coisa? Sim, porque eu imagino que talvez tenham pessoas que já tenham experimentado esse tipo de metodologia, né, que seria o que no Brasil se chama PBL, né, é aprendizado através de problemas, né, você vai tendo problemas, vai se desenvolvendo e muitas vezes isso não funciona, tá? Então, para quem já passou por isso e sente que não funciona, o Levagon, eu acredito que funciona pelas ferramentas que os professores têm disponíveis. Então, para quem já viveu essa experiência do PBL num contexto de sala de aula assíncrono, então você sai com um dever de casa para fazer, você faz esse dever de casa e você volta. Vai ter pessoas que vão fluir muito bem nesse processo, vão ter pessoas que não vão fluir muito bem nesse processo. A diferença do Levagon é que durante a aula e os momentos onde os professores estão presentes ali no dia, a gente tem controle total do que está sendo feito. Então, a gente consegue ver a evolução dos alunos dos exercícios, a gente consegue entender qual o tempo médio que você está tomando para passar de um step para o outro, quem está um pouco mais atrás, a gente pode simplesmente chamar e trazer para uma sala e tirar uma dúvida e quebrar, talvez, um bloqueio que tem ali naquele ponto. Então, assim, para quem já teve uma experiência, talvez, que não tenha gostado dessa metodologia, eu acho que o Levagon, pelo menos, assim, eu já dei aula em pós-graduação, já fiz mestrado, fiz a minha graduação em engenharia química, eu nunca vi ninguém que tivesse tanta ferramenta que possibilitasse um aprendizado tão fluido, sabe? Assim, um material didático bom, um controle efetivo do professor do que está sendo desenvolvido pelos alunos. Não é aquela coisa, você faz um monte... Eu fiz engenharia química, né? Então, eu passava semanas estudando, fazendo exercícios, e tinha uma prova que ia dizer se eu aprendi ou não, né? Era assim a minha vida. No Levagon, conforme você vai fazendo, os professores vão conseguindo acompanhar, vão monitorando, vão te dando feedback, você vai vendo o resultado do seu trabalho, porque você vai codando, você vai vendo, rodando os make tests, né, para quem já conhece um pouquinho, e vendo se de fato você acertou ou não. Então, é fluida essa metodologia no contexto do Levagon. Se alguém tem algum preconceito, funciona muito bem, tá? Falando aí por uma experiência de já ter visto isso não funcionando em alguns outros contextos. É uma das coisas que a gente repara com alunos que saem do sistema tradicional, que é a grande maioria, não é de todos, mas porque acho que até quem escolhe o Levagon já está com a cabeça pronta para o Levagon, mas algumas vezes a gente vê alunos que têm até medo da prática, porque o fato que a escola tradicional te impõe muita teoria e, na verdade, a hora da prática é o exame,
dá um mega medo, porque você não tem como errar. Então você, tipo, você não se atreve você não se autoriza pessoalmente a entrar na prática enquanto você não tem a convicção que você domina 100% da teoria. E na Louvagon, pô, a gente faz 1h30 e já te joga na teoria, na prática. Então a pessoa fala, não, mas você tá louco, não sei nada, eu vou ter que rever a aula, estudar, aprender, decorar. E a gente fala, não, esquece, óbvio que você não lembra de tudo. Ninguém consegue escutar 1h30 um professor sobre o assunto técnico e acertar 100% do que foi dito. Se lembrar 50% já está ótimo, mas a prática vai te ajudar a entender onde estão os buracos. Então, usa a prática para isso. E se demora mais na prática, não tem problema. A gente não está criando uma usina nuclear que pode explodir. Então, não tem risco de morrer ninguém nessa história. E isso é um discurso que eu costumo explicar no primeiro dia, porque eu já vi passar muito aluno que, tipo, estava travado. E eu acho que isso é um pouco o resultado que se obtém num contexto tradicional. Talvez para ilustrar, tem muitas perguntas sobre data de quem não vem de um background técnico, engenheiro, super científico, exatas. Se alguém aí quer talvez dar opinião sobre como que é vir de um business talvez mais, não vou dizer humanos, porque business não sei se mistura um pouco, mas que nunca tinha nunca tinha codado uma linha de código antes de fazer e mesmo assim sobreviveu? Quem que tem esse background quem que aprendeu a codar na Louvagon? Justine, você quer falar? Vou reviver esse trauma. Eu confesso que eu vim um pouco, acho, despreparado nesse sentido, porque para mim era uma coisa, né, eu realmente achei que a gente ia começar do zero. Eu não me esperava que tanta gente ia ter um background assim técnico. E aí o primeiro dia, né, a gente revisou um pouco as bases do Python, mas a maioria das pessoas tinha as bases e aí era como que a gente usa isso, né, para o data science. E assim, e depois de 1h30 já estava jogada fazendo exercícios e eu me senti meio que set up for failure, sabe? Enfim. E no final, o que você aprende é exatamente essa metodologia de estar trabalhando mão na massa, então você é forçado a aprender no terreno, você não tem que entender tanto a lógica, a teoria, você vai fazendo os exercícios, entra muito mais fácil. O fato também de estar em dupla, para mim, foi o que me salvou. Acho que eu só acrescentaria também isso do que foi falado antes, né? Tem os professores, mas também todo dia você tem uma dupla diferente, então as pessoas vão se ajudando e você acaba trabalhando com gente que tem mais experiência nesse background de tech, de programação, e aí acho que vem relativamente rapidamente. Você aprende, lógico, essas bases já com o intuito, né, de usar com data science, não é que você vai sair sabendo programar em outras áreas, mas eu acho que é algo que vem relativamente fácil justamente por essa metodologia, bem mais rápido. E hoje em dia você programa no seu dia a dia? De boa? Não, eu uso principalmente o SQL no trabalho, né, para análise de dados da minha área, mas eu posso trabalhar com as áreas que programam, entender o que eles fazem e trabalhar junto. Mas eu só de programar assim sozinha não mantive. Uma coisa que eu achei interessante que ela falou e que eu queria adicionar é que você meio que aprende fazendo não só por conta desse tipo de aprendizado ser propício a isso, né? Você tem que codar, você tem que ver a coisa acontecendo para entender o que está acontecendo, para conseguir internalizar e para avançar. Mas muito porque no mercado de trabalho vai ser assim, né? Muitas vezes você chega na firma e, na verdade, você pega um script que já tem 3.500, 4.500, sei lá, quantidade de linha, ou um projeto que tem uma cacetada de arquivos, você tem que entender o que as pessoas fizeram, trazer aquilo para sua realidade, ou então quando você precisa criar alguma coisa do zero, você já também tem essa experiência. Então, esse trabalho em grupo, essa apresentação do trabalho mais do aprendizado, né, mais voltado para a prática, tudo isso te prepara, né, dentro da Louvagon te prepara para o que você vai fazer no mercado de trabalho. Então, acaba sendo super útil. E para finalizar a conversa sobre a metodologia Louvagon, o fato de estar em grupo, de ter um batch que começa e termina junto, isso para mim o truque é de não te deixar desmotivado a ponto de abandonar. A gente tem taxas exatamente inverso daqueles cursos online tradicional, que de 1.000 que começa, 50 vão até o final.
No nosso caso, a taxa de evasão é tipo inversa, é tipo 1%. E realmente é uma pessoa que às vezes tem um problema pessoal, né? Nem é por causa do curso. Porque o fato de você ver todo mundo apanhando ao mesmo tempo, e tem diferença de nível, obviamente, mas o fato de você ver que todo mundo está na mesma dificuldade te dá uma acalmada e você pensa, ok, não sou eu, e você vai se ajudando. Então, é o truque que faz que Le Wagon... 99% das pessoas vão até o final e acabam aprendendo. Mas legal. Uma pergunta que eu tinha geral para vocês, que eu tenho bastante de leads ou de ex-alunos me perguntando, é que a minha percepção do universo de data é que é tipo web development ou software development uns 20 anos atrás. Tá todo mundo sabendo que é uma coisa que as empresas vão ter que usar, mas ainda não está super bem definido os cargos, não tem aquelas carreiras júnior, pleno, sênior, aqueles definição por RH do como que tem que organizar, estruturar departamento, e a gente acaba vendo um pouco de confusão, mas também eu acho uma oportunidade danada para quem já domina o assunto, dentro desse universo de recrutamento, porque às vezes o data scientist, na verdade, é um júnior, às vezes é equivalente do CTO, e os dois têm o título Data Scientist, tem os novos negócios que aparecem, tipo Prompt Engineer. Como que vocês veem isso? Vocês concordam com a minha percepção que o mercado ainda está se aprendendo e comparando com o universo tradicional do software, que já é bem rodado? O data ainda não está muito claro quem faz o que as empresas precisam, mas isso é até que é uma oportunidade para quem domina o assunto? Posso começar aqui falando um pouco mais sobre empresas mais tradicionais, né? Eu acho que em startup vai ser uma outra visão. Não sei se alguém tem experiência para falar sobre isso, mas em empresas tradicionais a gente está desbravando realmente. Começou agora, praticamente. Pouquíssimas pessoas têm o conhecimento e têm a capacidade de usar as ferramentas. E antes disso, o que é mais importante, pouquíssimas empresas têm a estrutura de dados para aplicar inteligência artificial. Inteligência artificial, a gente tem até um slide falando sobre isso, é só a ponta, realmente. Quando está tudo pronto, tudo deu certo, você vai lá e aplica um modelo. Mas a maioria das empresas, e é o meu caso, ainda não tem a estrutura de dados funcional. Você ainda não é possível você ter o acesso aos dados de uma forma eficaz, usar isso de uma forma mais livre e aplicar esses modelos de uma forma eficiente. Isso é uma coisa que começou a ser pensada recentemente. E essa discussão começou realmente por causa dessa mudança no mercado. Meu concorrente começou a fazer isso, então eu tenho que fazer também. Aquela outra empresa está aplicando dessa forma, estão criando soluções. E por isso, a minha empresa vai ter que criar também. Eu acho que foi meio que essa mudança aí e esse passo inicial que foi dado, e por causa desse passo, as outras estão correndo atrás. Dentro da minha área, tem algumas empresas que são ok. Essa empresa aqui está fantástica, está criando um monte de solução legal, e por isso, vamos todo mundo correr atrás para tentar fazer a mesma coisa. Mas antes de aplicar inteligência artificial, antes de ter esse boom de dados, vão ter, eu acho que alguns anos aí, talvez, para a estruturação da casa, realmente. Tá? Desde quando a gente tem dados, como é que a gente acessa esses dados, onde é que eles estão armazenados, qual é a forma que a gente consegue usar esses dados aí, e qual é a liberdade que os cientistas e os times têm para usar isso. Então, é um caminho muito longo, eu acho, a percorrer. Eu tenho... Posso já? Então, tem uma visão de um pouco disso do que a Anne falou. Assim, as empresas, há muito tempo, elas armazenam dados sem saber muito bem por quê, né? Assim, você tem um sistema de ERP, você tem um sistema de CRM, e aí você armazena todas aquelas... Para quem não está ciente, né, ERP é de controle de produção, CRM é de vendas e tudo mais. Você armazena esses dados transitoriamente num processo onde você tem uma ordem de produção, você tem um pedido, você tem alguma coisa ali acontecendo, você precisa consultar esses dados de tempos em tempos, fechou aquele pedido, fechou aquela ordem, isso fica lá na base de dados, e assim é. Então, há muito tempo as empresas trataram os dados dessa forma, né? Elas foram armazenando em bancos de dados físicos, e se não fosse uma empresa de tecnologia, uma empresa de produto, né,
com ênfase em um produto digital, basicamente era para isso mesmo. Os dados, eles suportavam as operações, mas ninguém olhava. E aí, pouco a pouco, as empresas estão falando, tá, como é que a gente usa isso para gerar inteligência de mercado, inteligência logística, inteligência produtiva? E começaram a se perguntar. E aí a primeira coisa, quando você procura alguém que faça isso, você vai falar o quê? Eu quero um analista de dados, eu quero um cientista de dados, se você achar que eu tenho que pagar mais, sei lá. Você chama de dados, você não sabe muito bem o que você precisa ainda, né? E aí você tem situações, por exemplo, eu hoje sou analista de dados, mas eu faço pipelines de dados, eu faço modelos de machine learning e eu faço BI. Então, assim, as empresas não sabem muito bem o que elas precisam, né? Isso abre grandes oportunidades. O mercado fica aberto para quem é flexível. Se você for super flexível, você fala, olha, eu sei fazer pipeline, eu sei fazer um modelo, eu sei fazer uma apresentação gerencial, eu consigo comunicar. Se você tiver tudo isso, o pessoal fala, nossa, esse cara aqui é um tech lead daqui a pouco. Então, as empresas, elas dão muito valor a isso porque elas não sabem efetivamente o que elas precisam. Empresas mais maduras já vão falar assim, não, pera, isso aqui é responsabilidade do time de engenharia de dados. Eles fazem pipelines, eles colocam isso em CI/CD, né, em produção, eles pegam ali os modelinhos de, sei lá, eles distribuem esses dados, tornam disponíveis as tabelas, aí vem o time de integridade, de qualidade, faz os testes para ver se os dados que estão sendo ingeridos na base de dados, eles estão, de fato, com qualidade. Aí tem o time de modelo que vai fazer uma análise. Aí tem o time de DevOps que vai botar esse modelo em produção. Empresas mais estruturadas para tech, elas já têm essa estrutura. 95% do mercado não. Né? Então, assim, ainda se está entendendo o que as empresas precisam, de fato, para criar um ecossistema de dados. E aí a dica que eu dou para todo mundo, acho que se forma, seja flexível, né? Não falar, eu quero fazer isso e pronto, né? Sou flexível. O que você quer que eu aprenda para eu ser bom para essa vaga? Eu já passei em vaga que eu falei isso. Eu falei, olha, eu não sei nada de Snowflake que vocês usam, eu não sei usar Tableau que vocês usam, mas eu sei de Data Engineering, eu estou disposto a aprender e tudo bem. Isso fazem 3 meses, hoje em dia eu já manjo pra caramba, já estou fazendo todos os pipelines e estou super bem no meu emprego atual. Então, é importante ser flexível no momento onde o mercado ainda ele é um pouco insólito, né? As empresas não sabem o que elas precisam. E se você for, é certeza de sucesso, sabe? Porque você vai se desenvolver ali continuamente, vai correr atrás. E assim, não tenham medo de se aplicar para algo, talvez, pós-bootcamp, algo que vocês não tenham 100% do conhecimento. Porque as empresas, elas falam assim, o que é importante? Hoje em dia, com o ChatGPT, ainda é assim, o que é importante para um engenheiro de dados? Cara, não, engenheiro de dados tem que saber de GCP, a Azure, a AWS, papá. Aí eu vou estar lá, preciso de GCP, Azure, AWS. Esquece, não existe essa pessoa. Esse ser humano não existe. Alguém vai saber de uma coisa, da outra. Mas se você souber de uma, já é mais fácil você aprender a próxima. Então, se você falar, olha, eu sei essa, mas eu estou disposto a aprender essa. Muitas vezes você conquista uma posição. Então, eu trato isso com muita honestidade no processo de contratação, por exemplo, quando você é contratado, olha, não sei isso, mas posso aprender. E assim a vida é, e o lado bom do mercado mais insólito é isso. A gente tem oportunidades, o recrutador olha 100 currículos, olha o teu, gostou e falou, pô, ele não sabe, mas ele é muito bom. E eu acho que ele vai se desenvolver. Como a área ainda está aquecida, né, tem muita chance de você entrar sem ser o grande expert de uma temática, por exemplo. Então, é bem legal. Legal, Luiz. Tem algumas perguntas sobre isso, sobre esse processo de transição de carreira. Como foi o processo de entrevista? Porque como a área está meio que nascente, e que o RH deve saber menos ainda do que as operações, tem bastante perguntas sobre isso, sobre o que vocês... qual dica você daria para quem está pensando em transição de carreira e como foi essa apresentação de vocês para o mercado uma vez formado na Louvagon, que também não é nenhuma escola ainda reconhecida a ponto de abrir tantas portas. E tem uma pergunta que foi a primeira que eu acho que eu vou juntar, que é sobre portfólio. Como vocês aproveitaram esse período de busca de emprego para acrescentar coisa no portfólio, e aí o que vocês adicionaram? Que tipo de projeto vocês acham que o mercado vai olhar com bons olhos? Eu posso responder? Se vai, Victor, claro. Só porque desculpa, eu tive um problema aqui técnico.
tive que mudar de computador. Mas como eu fiz essa mudança bem recentemente, eu acho que talvez eu possa dar uma luz, né? Então eu terminei o bootcamp no final do ano passado e fui contratado em abril, né? Em termos de que projetos, vai depender do que você quer fazer. Então, um analista de dados, um engenheiro de machine learning, alguém que quer trabalhar com inteligência artificial, vão ser projetos diferentes. Eu acho que o mais importante é mostrar que você está fazendo alguma coisa, né? Então, você se dedicando. Diferente da Daniela, eu acabei indo trabalhar numa startup, né? Trabalhando numa empresa chamada CloudWalk. E foi muito menos sobre quais foram os projetos, que acho que eles nem abriram o meu portfólio direito, mas que eu estava fazendo, que tinha listagem e que o teste técnico foi bom, né? Então, tinha um exame técnico, tinha que montar uma aplicação, tinha que usar a inteligência artificial, tinha que entender do que eu estava falando. A entrevista técnica foi muito importante, né? Então, no meu caso, aqui eu estou indo para o lado um pouquinho mais acadêmico de AI mesmo, inclusive começo o mestrado semana que vem, foi muito mais sobre fazer curso, sobre saber desenrolar na hora do projeto de seleção e saber falar sobre os meus projetos. Eles estavam curiosos, eles queriam saber se eu estava só copiando e colando na internet, sabe? Então, o que o mercado valoriza, cara, hoje em dia, se você sabe alguma coisa de dados, eles valorizam já isso. Se você consegue falar sobre isso, melhor ainda. E se você consegue falar com paixão sobre algum projeto seu, seja uma coisa de alguma coisa de posição, alguma coisa de análise do Flamengo, um dashboard de, sei lá, lutadores de sumô, qualquer coisa que você goste, eles vêm com bons olhos, né? E startup sempre está mais disposta a você aprender na hora. Tipo, eles querem ver se você tem jogo de cintura. Eu posso também dar um exemplo aí que foi meio doideira, né? Assim, tudo bem, sincero, essa foi a expressão. Eu estava ali na minha carreira, uma carreira, assim, quem é engenheiro químico, aquele momento ali que eu estava vivendo estava super bom, eu tinha virado supervisor, estava ali há poucos anos na empresa, o fluxo normal disso toma muito mais tempo dentro da minha empresa, né? Porque supervisor também varia de empresa a empresa, seria como se fosse um coordenador. E foi uma decisão meio absurda, assim, as pessoas ficaram, nossa, o que você vai fazer? Eu estava faltando um mês para terminar o bootcamp, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, isso é o que eu sou bom, eu gosto pra caramba disso aqui, eu vou me dedicar. E aí, no meu caso, eu me demiti de maluco, não recomendo, tá? Para todo mundo aí. Vocês estão com uma carreira que está dando certo, vai com calma, mas eu me demiti porque eu achei que eu precisava de um foco muito grande. Fiz um projeto final bom, isso é importante, porque já é algo que você vai... Então, o Levabon, ele propicia um projeto final, né, de apresentação e de concatenação de tudo que você aprendeu no bootcamp, e você pode usar isso para você, então, você vai aproveitar... Já que você vai fazer, aproveita isso para o seu portfólio, né? E aí eu peguei esse projeto e eu falei, olha, eu preciso agora, eu ia fazer meu trintô ali, eu falei, agora eu estou já trintando e... tô virando da chave, eu não posso virar júnior agora, vai demorar muito lote ainda para capinar, para chegar lá onde eu já estava. E aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou me expor de todas as formas possíveis. E aí eu dei uma isolada da civilização, fui para a casa de campo dos meus pais, fiquei 2 meses isolado, gravando vídeo para o YouTube. E aí eu comecei a gravar vídeo para o YouTube e mandar para todos os amigos, falar, compartilha, para dar um pouco de volume no canal, né? Mesmo que talvez aquilo ali não fosse significar muita coisa, mas eu falei, olha, eu vou fazer projetos e eu vou falar sobre os projetos, porque existe um grande problema na área de dados que eu vejo, que é o seguinte, existem pessoas que são muito matemáticas, super capacitadas, sabem analisar o dado com muita clareza, mas são péssimas em comunicar. Então eu falo assim, não, mas deixa eu te mostrar essa tabela aqui gigante. E aí o CEO falou, não, eu não quero ver isso, eu quero ver um gráfico, mostra isso aqui visível. E eu sentia isso, eu falava, cara, eu preciso mostrar que o meu diferencial é que eu me comunico, e eu sei explicar, e papapá. E eu falei, vou fazer um canal no YouTube para isso. E aí eu fiz o canal no YouTube, comecei a compartilhar, e aí o que era muito legal, né? Eu gostava, e aí é uma dica para quem quer construir portfólio, faça algo interativo. O que eu quero dizer que é algo interativo? É algo que você pode falar assim, toma esse link, recrutador, e se você quiser, você usa. Ele vai usar? Claro que não. Mas dá uma sensação de que você fez algo útil, algo produtivo, algo... Então, o que eu fiz?
eu tinha feito o app de final de projeto, eu mostrava funcionando, né, na minha primeira vaga, e eu tinha um site, era o projeto que eu falava no YouTube e tudo mais, e eu falei, tem esse link aqui, se você quiser testar, e aí eu tenho o meu canal no YouTube, e aí quando eu fui contratado, a recrutadora falou, a gente te escolheu quando a gente abriu o seu vídeo no YouTube, e a gente gostou muito da sua comunicação e tudo mais. Então, assim, eu acho que migração de carreira nunca é fácil, tá? Então, não vou ser também uma pessoa que vai falar, não, você vai passar só por momentos felizes, você vai passar por ansiedade, vai dar trabalho, vai ser um desafio pessoal e você vai ter que saber lidar com isso. Mas o quanto mais você se preparar para essa mudança, você mais estudar, mais se expor, se você se comunicar bem por textos, publicar textos no LinkedIn, mais rápido vai ser esse processo, menos doloroso, e uma chance maior de você não voltar para o início, né? Então, quando a gente está falando de regressão de carreira, a gente não está falando de alguém que está se formando, né? Você pode estar ali com alguns anos e tudo se aproveita, né? Hoje em dia, já liderei equipe de produção, já liderei equipe de engenharia. É igual a liderar uma equipe de dados? Não, mas eu fui tech lead e alguns conceitos são iguais, gestão de pessoas é igual, pessoas são iguais. Então, assim, use seu background, se comunique, mostre quem você é, faça um portfólio que seja interativo, que seja prazeroso, que a pessoa ache que é algo muito difícil, né? Porque a barreira da RH muitas vezes tem que ser quebrada, então a pessoa olha e fala, nossa, esse cara fez isso aqui, ele resolve nossos problemas. Então, você tem que impressionar. Eu acho que essa é a beleza. Pegue projetos que você saiba falar sobre o tema, você vai saber se expressar bem. Então, se você sabe, como o Vitor falou, né? Você sabe muito de sumô, cara, pega um dataset de sumô, faz aquilo ali e faz um site lá que você vai rodar uma API que, se você botar o seu peso como lutador de sumô, ele vai te dizer qual categoria você tem que estar e as suas projeções de crescimento no sumô nos próximos chance de vencer. anos. E aí, cara, você tem um baita de um produto que a pessoa fala, nossa, que legal, isso aqui poderia ser usado na empresa, a gente tem uma empresa de sumô, ou, sei lá, uma empresa da UFC. Então, assim, tenta impressionar. Para emagrecer. Exatamente. Qual é a chance de um lutador de sumô virar um bodybuilder, talvez? Então, assim, é importante pensar nisso, sabe? Não fazer algo muito estático, que alguém tem que acessar um site lá do teu GitHub para ler a documentação. Ninguém vai fazer isso. Faça algo que impressione, que você pode abrir o link na hora da apresentação do RH e falar, eu tenho esse projeto, isso aqui funciona assim, e a pessoa fala, nossa, que legal, e aí você tem uma chance grande de ir para frente. É engraçado que você fala, porque um dos feedback que a gente tem das empresas que acabam contratando ex-alunos, e a empresa do Victor, CloudWalk, é um mega hiring partner, porque já contratou, acho que, uns quase 10 entre quem entrou e já saiu, é que porque a grande dificuldade desses Universitech, tanto para software web dev quanto para data, é aquela entrada como júnior. Você fez alguma coisa antes que não era data engineer ou data analyst ou web developer, e isso aqui é uma primeira oportunidade com aquele cargo desejado. E, obviamente, júnior é bem difícil. Tem poucas vagas júnior e nenhuma empresa quer formar. Todo mundo quer contratar pleno e sênior e aquele catch-22. Só que, por que a pessoa tem medo de contratar júnior? Por duas dimensões. A dimensão de não saber domínio técnico, que isso é óbvio porque você não tem experiência, e a dimensão de comportamental, de pegar alguém jovem que não entende que quando você fala que tem que fazer, tem que avisar e fazer, que não é pontual, que não sabe se comportar, etc. E no caso da Luvagon, como a gente tem a idade average média de quem faz Luvagon é mais para 28, 30, a maioria da galera tem experiência, já tem até experiência de venda, experiência de liderança, às vezes, de time. Então, essa dimensão de júnior, em termos de skill, soft skill, não tem problema, porque a galera já é madura. E, inclusive, o fato de ter escolhido fazer Luvagon prova uma maturidade, tipo, não, vou ter que voltar a aprender, quero me reorientar, prova que tem uma visão do mundo do jeito que está, tipo, o data, o software é o futuro, vou apostar nisso, provo também uma certa capacidade de humildade, de voltar a botar se botar no lugar de um estudante, mesmo com 30, 35. Então, essa dimensão, acho que a gente
acaba tendo uma vantagem, e obviamente do lado técnico, de domínio e habilidade, isso você começa júnior, não tem como escapar, e mesmo se o Levagon ensina bem, você tem que... e os projetos te ajudam a melhorar sua experiência, mas não tem jeito, você tem que passar pelos 2, 3 anos de fazer cagada para aprender a não fazer mais. Justine, você quer falar um pouco de como foi, porque você, se bem que CloudWork também é uma startup, mas você entrou num universo bem mais, tipo, de inovação, uma startup que estava nascendo, não sei quantas pessoas tinha na Musa quando você entrou, mas você viu a empresa crescer. Como que foi essa experiência aí de data? Nem sei se seu título tem data no nome, mas você acabou cuidando de data porque obviamente é importante. O que você quer compartilhar com a gente sobre isso? Então, sim, eu entrei, a gente era 10 pessoas, a empresa tinha lançado há 3 meses, então realmente era mais um projeto do que uma empresa. E agora, um pouco mais de 2 anos depois, a gente está 200 pessoas, então cresceu muito, eu vi justamente a estruturação de todas essas áreas, inclusive da área de dados, isso foi algo muito interessante. No início era isso, sabe, ninguém tinha título exatamente, todo mundo tocava um pouco de tudo, início de startup. No meu título, não, eu não trabalho na área de dados, o que eu faço é que eu utilizo, né, técnicas de análise de dados, de data science, para trazer os resultados que eu preciso para as análises mais estratégicas. E por muito tempo, na verdade, a gente nem tinha ninguém oficialmente, né, com título de dados. Entrou uma pessoa primeiro, mas trabalhava com operações, só trazia, né, ela tinha esse background de dados, então ela fazia umas análises de dados para o time de operação, aí foi trazendo outra, foi construindo um pouco, e faz uns 3 meses atrás que eles consolidaram isso, entrou uma pessoa bem sênior, e aí eu discordo um pouquinho, acho que deve ser em termos de tipos de empresa, mas o que vocês falaram antes sobre, né, a dificuldade de contratar júniors, para a gente o que a gente procura justamente é isso, né, a filosofia da empresa, por vários motivos, né, mas ter uma liderança muito forte e aí depois contratar júniors, é isso que a gente procura, assim, até às vezes estagiários, mas principalmente umas pessoas júniors que têm um pouco de experiência, mas que a gente pode formatar no estilo da empresa, que a gente pode ensinar por dentro e que cresça junto conosco. Então, acho que isso daqui é algo que, pelo menos aqui foi assim que a gente estruturou a área de dados. Isso. E Gabriel, você quer contar um pouco da empresa que você entrou? Não sei exatamente qual nível ela está. É uma startup? É uma empresa mais consolidada? Atualmente nós temos 28 funcionários. Então é pequena. Mas é uma startup em crescimento ou é uma empresa mais tradicional, só que pequena? Não, uma startup em crescimento. Tem um sistema híbrido de trabalho. Uhum. Basicamente, toda empresa está em home office agora. Só que algumas equipes gostam de se reunir 1 ou 2 vezes por semana para fazer uma reunião lá em São Paulo. Mas também tem muito funcionário de fora. Acredito que mais para o início do ano que vem, eles vão estar contratando um Data Engineer, Júnior no caso. Eu vou ver se eu consigo falar com eles para dar prioridade para aluno da Levagon. Legal, obrigado. Acho que ajuda bastante. Sim. Tinha uma pergunta, inclusive, sobre Data Engineering em particular. Isso eu acho que é a grande diferença entre aquilo que você fez, Data Analytics, Gabriel, e Data Science, é que no Data Analytics a gente não vai até os assuntos de engenharia em si, de como construir pipeline e modelo de machine learning, mas do outro lado, o curso de Data Analytics é realmente para quem quer entrar no universo de dados, não precisa saber nada, não tem grande requisito para entrar. Então, isso e tem bastante oportunidade também de emprego. Tem mais, eu acho, em Data Analytics do que Data Science. Luiz, uma pergunta que não veio, mas estou surpreso porque ela sempre vem. Como foi encontrar um emprego para fora, para o exterior? Você buscou, veio até você? Você tem algumas dicas? Eu já estava em dólar? Eu já estava há algum tempo trabalhando para os Estados Unidos através de uma empresa brasileira, né? E o inglês já tinha virado minha linguagem de trabalho, né? O que facilitou muito esse processo. E eu também vi que alguém fez uma pergunta também sobre engenharia de dados. Hoje essa é a minha skill mais forte. Então, assim, a pergunta foi se o bootcamp ele prepara para data engineering, tá? Ele não é voltado a tal finalidade. A gente não aprende
por exemplo, Spark, né, e trabalhar com Snowflake, Databricks, não é a finalidade, mas você vai aprender Python, tá? E vai aprender SQL, tá? Se você sabe os fundamentos de Python e SQL, você aprende o Data Frame, a API do Spark. Então, facilita muito a sua vida, porque hoje, volume para trabalhar com Big Data, né? No meu caso, eu já vim para essa empresa meio que cumprindo muitos requisitos, então, acho que foi um grande match aí que deu, que foi basicamente o seguinte, né? Como foi esse processo? Eu já estava trabalhando um tempo fora, trabalhando com Big Data, né? Volumes, datasets no range de bilhões de linhas, pipelines em CI e CD, né? Então, fluxo contínuo de dados sendo produzido, né? Trabalhado. E aí surgiu essa vaga no Alumni do Levagon. Então, a gente tem alguns grupos da comunidade Levagon e postaram essa vaga lá no nosso Alumni, no grupo, falando, olha, tem uma vaga para analista de dados sênior para uma empresa de jogos, língua nativa em inglês, vaga para os Estados Unidos. Eu falei, legal, já trabalho para os Estados Unidos, só que eu ainda não ganho equivalente ao que eu deveria estar ganhando em dólar por isso. E eu adoro videogame, então eu sou nerd, sempre joguei MMORPG, sempre joguei todos os videogames que tinham. Hoje em dia eu não compro mais videogame porque eu sei que eu fico viciado, então eu só compro agora, eu vou ter que comprar pela empresa, porque eu tenho que jogar os jogos da empresa. Mas... Você até sabe qual é a técnica para viciar? Pelo análise eu tento fazer isso. Hoje o meu trabalho é esse, basicamente tentar viciar as pessoas, não, brincadeira. Mas entender padrões de consumo e tentar realmente, de alguma forma, explorar isso. Mas aí foi assim, apareceu na comunidade, eu apliquei, foram várias diferentes, acho que do Brasil foram várias e várias entrevistas, eu acho que eu fiz pelo menos umas 8 ou 10 entrevistas, eu fiz entrevista com todos os times da empresa, desenvolvimento de produto, gestão de projetos, time, aí o pessoal de produto, mas o que você achou do painel inicial do jogo? E eu, meu Deus, não lembro, esqueci. Tinha jogado o jogo já para chegar pronto, mas acaba que você nunca sabe, né? E aí começou a ser uma linguagem totalmente diferente, isso que foi legal, né? Eu já sempre joguei videogame, mas agora os PowerPoints têm os personagens do videogame, do jogo, então parece que às vezes a minha namorada que fala assim, outro dia ele falou que estava trabalhando, cheguei lá e ele estava jogando um joguinho. Eu falei, não, mas eu estava anotando as coisas, não era só isso. Então, para quem gosta de jogos, é um prato cheio, sabe? É divertido. Mas foi assim, foi pela comunidade. De fato, por acaso, nessa experiência que eu tive aí no meio do caminho, né, que eu estava como tech lead, eu fazia muito pipeline de dados, muita volumetria de dados, e já falava inglês como linguagem básica, então isso foi um grande diferencial. E existe, eu acho que hoje, uma demanda até maior, foi o que o Matias falou, né? Você tem uma demanda, acho que até maior de analytics e data engineering do que, de fato, gente que está fazendo um modelo, sabe? Porque é o que também a Anne falou, o modelo é a última coisa, sabe? Geralmente você vai chegar numa empresa, aí o cara vai falar, a gente tem aqui um ambiente de dados. Você fala, tá, deixa eu ver seus dados. Aí tem um monte de tabelas, raw, V1, update 2020. Aí você fala, tá, mas está sendo atualizado ou não? O que é esse dado? Por que alguém gerou isso aqui? Então, para você chegar a entender o ambiente, você precisa primeiro limpar, entender quais são os pipelines, tudo bonitinho. Aí, beleza, aí você fala, tá, agora tá bom, já tá tudo prontinho. Aí você descobre que alguém perdeu o sync da conexão com a conta do Google Ads durante 6 meses e tem um buraco nos dados. Aí você fala, meu Deus, como é que eu vou preencher esse buraco nos dados? Aí você começa a enfrentar os problemas de qualidade dos dados, né? O campo vazio que não deveria estar lá, dado que tinha que ser data e tem um número, e aí você começa a falar, tá, agora tem que limpar esses dados. Beleza, aí você começa a melhorar os pipelines para isso. Aí o pessoal fala, não, mas eu quero ver alguma coisa. Então vamos fazer a parte de analytics, aí você começa a mostrar os dados, tem que ter KPIs para mensurar o sucesso e tudo mais. Aí, quando já tiver ali há muito tempo, se já estiver sendo muito debatido, alguém vai falar, e se a gente usar esses dados agora para tentar prever a demanda? Aí você fala, não, tá bom, agora eu tenho dados de qualidade, eu tenho as minhas features que eu já criei, já está tudo certinho, todo mundo conhece como a gente vai mensurar sucesso, agora é a hora do modelo. Pouquíssimas empresas estão nesse estágio de maturidade, então você pode até experimentar, fazer um modelinho ou outro por uma fidelidade, mas, querendo ou não, o grosso, o trabalho duro vai ser fazer pipeline, fazer apresentação gerencial, dashboards interativos. Então, é um pouquinho disso, sabe? No meu caso, foi muito por acaso, mas foi pela comunidade, assim, isso foi legal. Uma vaga que apareceu no fórum lá, no Slack, eu olhei, vou lá então. E foi espontâneo, assim, interessante.
Legal. Como já passamos de 20 mil ex-alunos no Wagon, essas oportunidades é exponencial. Tem sempre... mas tem que fuçar, tem que ficar atento. O Slack, às vezes, já aparecem umas oportunidades para o exterior, né? Porque como a comunidade é global, né? Você tem que, às vezes, tem que se encaixar muito bem, né? Porque vai te contratar de fora. Você tem que ter um fit muito legal com a vaga. Então, é tempo, acompanhar, se participar da comunidade até para ser algo que vem até você e não você indo até a vaga. Então, para quem participa da comunidade, é super bem-vindo isso, professores também, pós-bootcamp. Então, é bem legal. Maravilha. Bom, eu vou fazer uma última pergunta, porque a gente já passou de 20 horas, mas é uma pergunta que eu queria fazer desde o início e não fiz. Ô, Victor, o que é o dia a dia de um prompt engineer? Você fala com o ChatGPT o dia inteiro? Falo com o ChatGPT bastante. É uma coisa que ainda é um pouquinho indefinida, né? Então, por isso que eu faço pergunta. Basicamente, não, na minha empresa, eu trabalho na CloudWalker, né, como eu comentei, de várias pessoas, mas não necessariamente tem um papel definido. Eu trabalho com qualquer coisa que tenha aplicação de LLMs. Então, desde ajudar o pessoal da RH a criar um bot que interage, que simule um cliente, para fazer teste de atendimento ao cliente, com as pessoas que estão fazendo examinação, até treinar um modelo para fazer alguma task específica, até ser a base de conhecimento da empresa de como funciona, o que é um LLM, de automatizar processo de geração de conteúdo, tudo, de programar. Eu pessoalmente trabalho majoritariamente com chatbot da empresa. Então, eu faço todos os processos com LLM que tangem ao chatbot funcionarem. Então, ele está respondendo certo, não está respondendo por quê. E é um LLM caseiro, vocês não usam a API? A gente usa majoritariamente o GPT, porque ele ainda é de linha. Mas eu desenvolvi para algumas coisas internas um LLM caseiro, então, que a gente treinou lá dentro. Então, assim, essa semana eu estou trabalhando com o pessoal de marketing, fazendo coisa de SEO e de plano de marketing. Estou trabalhando com bot, fazendo prompt para o bot, para ele responder, e fazendo um processo de pensamento para ele. Estou olhando paper para criar um módulo novo de pensamento. Toda semana é uma coisa nova. Não tem nada muito definido ainda. A única coisa em comum é que eu trabalho com modelos de linguagem, fazendo aplicação. Então, qualquer pessoa na empresa que toca esse assunto tem o seu número direto e acaba já manda mensagem. Eu e mais 2 ou 3, assim, a gente recebe mensagem de tudo. Eu quero gerar uma imagem, eu quero gerar uma mídia de fundo para o WhatsApp. Para fundo do WhatsApp, não. Para fundo de live do TikTok. Então, assim, tem a ver com AI generativo, eles falam com a gente faz. Sabe? Uma grande barreira de curiosos, né? Não, eu quero fazer... Você dá calma, cara. Isso daí dá muito trabalho. Não, às vezes assim, o que a gente quer fazer... eu quero fazer um bot que faz sei lá o quê. Tá, tudo bem, a gente já montou um guia. Tem uma estrutura já, entendeu? Então, analisar texto jurídico. É alguém que faz isso. Então, assim, depende, varia de tudo. Só que sempre usa LLM. E sempre é uma coisa nova, assim. Sempre é um desafio. Maravilha. Bom, galera, eu quero agradecer a presença de todos. Espero que o papo foi interessante para nossos ouvintes. A gente gravou, então provavelmente a gente vai postar no YouTube esses dias, para quem perdeu ou quer. Luiz Felipe, juro que eu faço um pouco de promoção para o seu canal, não sei se existe ainda. Está muito parado, não vale a pena. Muito parado, então tá. O nosso não é que é uma maravilha, mas obrigado a todos, uma excelente noite e espero cruzar vocês no próximo Happy Hour em São Paulo ou em outro lugar. Um abraço e boa noite a todos. Obrigado. Hein? Boa noite, gente. Valeu, pessoal. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.